Pessoal, Atlético 0, Atlético 3. O Atlético conquista a 6ª vitória seguida na Série B. É a melhor sequência de um time nesta Série B até agora. Uma arrancada incrível do Atlético e que coloca o Atlético, de um time que fazia uma campanha muito abaixo do esperado, em postulante real para o acesso à primeira divisão. O Atlético consegue uma arrancada no momento certo, porque o Atlético cresce no momento em que os seus adversários na luta pelo acesso vêm com algumas irregularidades, vêm com algumas inconstâncias. O engraçado é que o adversário hoje direto do Atlético, que é o Novo Horizontino, também vem numa sequência boa, vem com 3 vitórias seguidas. Por sinal, era o Novo Horizontino quem tinha, junto com o Atlético, a marca de 5 vitórias consecutivas nessa segundona. A vitória do Atlético veio num jogo até com uma certa naturalidade. Tecnicamente, o jogo ficou um pouco abaixo do que a gente já viu em outras partidas dessa sequência do Atlético, em especial o último jogo contra o Vila Nova. Talvez a questão do gramado, mas claramente os dois times erraram muito tecnicamente no primeiro tempo, em especial. Muito erro de passe, muito erro de domínio, muita jogada que acabava sendo desperdiçada por uma dificuldade nos passes em especial, mas o Atlético foi encaixando o seu jogo aos poucos e a partir daí foi dominando o jogo. O Atlético manteve a estrutura com os 3 zagueiros, tanto que quando o Terán sai machucado com uma lesão até segunda ordem, uma lesão muscular na virilha, entra o Léo Pelé. E o Atlético não muda o jeito de jogar. Ele poderia ter colocado o Fernando, por exemplo, e voltado o Esquivel para a zaga. Mas ele opta, o Odair, por manter os 3 zagueiros e eu imagino que a partir de agora vai ser por aí o caminho. E com aquela linha de 5 na defesa, né? Benavides e Esquivel, mais os 3 zagueiros, Arthur, Terán, depois Léo e Aguirre, e uma segunda linha com 4 jogadores, que foi formada nesse jogo inicialmente por Dudu, Zapelli, Patrick e Luiz Fernando, e lá na frente o Viveiros. Esse time, taticamente, de novo, mostrou-se bem. Claramente é um time que vai sofrer mais defensivamente quando for pressionado, porque é um time com menos capacidade de marcação. Mas o Atlético tomou uma decisão, a decisão de optar por uma escalação que lhe dê mais condições ofensivas. E deu certo. O Santos hoje foi mais exigido e, por sinal, teve uma atuação muito boa, em especial no segundo tempo. O Santos participou bastante do jogo e fez boas defesas, mas o ataque do Atlético está fazendo a diferença. O melhor ataque, inclusive, da Série B. O primeiro gol, numa jogada bem trabalhada, num rebote, num cruzamento pós-rebote de escanteio, em que o Zapelli lança e o Luiz Fernando, com muita inteligência, toca no Viveiros, que apenas desvia do goleiro Glauco, que também teve boas intervenções no jogo. E na segunda etapa, quando houve mais um momento de trocação, né? O Atlético atacava, aí o Atlético pressionava, o Atlético atacava, o Atlético pressionava, o Atlético teve uma jogada em velocidade, o Julimar sofreu pênalti, ele próprio cobrou, e é bom lembrar, o Julimar não fazia gol para lá de ano por conta da lesão que ele sofreu no final da temporada passada, e ainda houve tempo para o Leozinho fazer um gol de falta, cobrando muito bem a falta e mostrando que vive um bom momento. E aí é um ponto que eu acho importante. O Atlético vive um bom momento. O Atlético tem afirmações, como a do Santos de volta como titular, a do zagueiro Aguirre, a do Benavides, a volta do bom futebol do Esquivel, Patrick e Zapelli se entendendo muito bem com o Dudu no meio-campo, Luiz Fernando voltando a jogar bem, fez uma partida interessante o Luiz Fernando hoje. Mais uma vez o Leozinho entrando bem no jogo, Julimar fazendo gol e o Viveiros já sendo o artilheiro do time na Série B. É um momento tremendamente favorável para o Atlético, que se souber manter esse ritmo, sabendo que é possível uma oscilação, falei agora que o primeiro tempo do Atlético foi abaixo do que vinha apresentando, mas se conseguir resistir à oscilação, é difícil tirar o Atlético da Série A de 2026. A arrancada é muito forte, o ataque do Atlético está realmente fazendo a diferença e o Atlético consegue 6 vitórias seguidas. O próximo passo é sábado contra o Operário na Arena da Baixada. Um abraço!